Eu costumo falar que na literatura está tudo contido, mas nunca falei que estão todos contidos. Todos, inclusive presidentes. Nós tivemos alguns presidentes que se aventuraram a escrever livros ou a se promover como escritores. Alguns que nem chegaram a ser presidentes e tampouco nem chegaram a ser escritores. Mas é curiosa essa história, que ela começa, na verdade, com o Rodrigues Alves, os presidentes da velha república, que eram, o Rodrigues Alves, por exemplo, era um cara assim, culto, digno, tal, que estudava letras e gostava de escrever ali pelos cantos seus poeminhas. E teve o Júlio Prestes também, que também escrevia uns poeminhas, escreveu e acabou perdendo a presidência para o Getúlio Vargas, que deu o golpe à Revolução de 30. Chame como quiser, golpe ou revolução, você, os dois não têm opinião a respeito, eu sei. Mas o Getúlio Vargas, que era um cara ambicioso, né? Ele foi, enfim, nosso presidente durante muitos anos, exatamente 15 anos, depois assumiu de novo a presidência. Ele queria entrar na Academia Brasileira de Letras, porque ele queria ser imortal também, não só na política, mas também na literatura. Então ele chegou lá e perguntou, como é que entra nessa coisa aí de academia? Aí disseram que ele deveria ter uma obra relevante. E aí ele falou, então pegue os meus discursos, junto tudo e vamos ter uma obra relevante. E fizeram isso, e aí ele, por meio de política, a academia é muito política, ele acabou sendo eleito em 1941 como imortal da literatura, coisa que ele nunca foi, nunca será, e pode ser até que ele tenha sido imortal da política. Também não foi porque ele morreu, se suicidou em 1954, já contei a história dele aqui, da carta que ele deixou, carta-testamento que ele deixou em 54, que essa sim tem ainda um valor literário interessante. Depois dele, eu gostaria de mencionar ainda o Getúlio Vargas, que o José Américo de Almeida foi o candidato do Getúlio, apoiado por Getúlio em 1938, para uma eleição à presidência que foi sem nunca ter sido, porque antes disso o Getúlio deu o golpe do Estado Novo, em 37, fechou o Congresso e tal. O José Américo de Almeida, no entanto, que ele chegou a ser um candidato virtual, mas nunca foi, ele é um escritor muito importante na nossa literatura, porque ele escreveu A Bagaceira em 1928, quer dizer, ainda naquela década de 20 do modernismo, e A Bagaceira é um livro que abre as portas assim, para uma voz nordestina, que se consolida ao longo da década de 30 e que revelou alguns escritores muito importantes que são ainda importantes hoje em dia, como o Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e outros também igualmente importantes. Né? Você talvez conheça esses quatro, porque acho que não conhece também, mas alguns deles caem no vestibular. Jorge Amado e Graciliano, com certeza. Depois do Getúlio Vargas, nós tivemos um presidente que foi um escritor, escreveu um livro, mas um livro de gramática, que era o Jânio. O Jânio era um professor de português e escreveu um livro de gramática. É legal, vai lá ver. Eu não vejo, não. E depois do Jânio, nós tivemos aquela fase militar, os militares muito burro, tal, o Castelo Branco um pouco mais inteligente, mas tudo uns caras mala, assim, umas anta. Mas continuou tendo anta, né? Porque o primeiro presidente civil que foi sem nunca ter sido também, que era o Sarney, que era um. Esse sim era um escritor. Porque o Sarney escreveu 20 obras, mais de 20 obras de poesia, era um escritor autêntico. Né? A gente não pode entrar no mérito, mas podemos sim. Ele, durante a presidência, ele publicou um livro chamado Marimbondos de Fogo, que foi muito criticado, foi zoado, né? Porque ninguém acreditava, era um livro com poesias bastante discutíveis do ponto de vista literário, mas ninguém aqui vai entrar no mérito. Eu só vou ler aqui uma frasezinha do Marimbondos de Fogo. Ele fazia umas espécies de poemas curtos e uma fixação pelo Narciso. Então assim, ó, Narciso se olha satanicamente o brilho dos olhares. Uma coisa meio esquisita. Mas a gente tem que respeitar, porque o Sarney ele foi, inclusive, ele é, né, da academia, é um imortal da literatura, porque ele é da academia,
E tem uma obra assim que a gente... É bom porque a gente pode falar mal e bem, até porque ele também não foi lá um presidente lá, essas coisas. Mas para falar de um presidente que não foi lá essas coisas, que também foi um escritor que não foi lá essas coisas, é o Temer. Né? O Temer ele cometeu um livro de poesia chamado Anônima Intimidade, em que ele publica principalmente uns haikais, né, uns poemas curtos, umas frases curtas, e que pretendem ter assim uma projeção meio de sabedoria espiritual, sei lá, mas vou ler uma frase assim: está cada vez mais difícil fugir de mim. Né? Isso é uma poesia, um haikai, fazia inveja aos japoneses, ao meu querido Paulo Leminski, que foi já ausente há muito tempo, grande escritor, e que foi o grande mestre dos haikais. Então ele escreve: está cada vez mais fugir de mim, mas ele fugiu fácil da prisão, é ou não é? Apesar de a gente ter